paz do Senhor, amados amigos e irmãos, essa Escola Bíblica Dominical, estamos trazendo esse assunto maravilhoso da nossa lição, né? Estamos falando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência. E temos aqui, a nossa lição, chegamos à lição de número 10. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a chegar a esta lição maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui no computador para vocês a nossa lição, que é o tema da lição número 10, o pecado corrompe a natureza humana. Essa lição nossa, maravilhosa, que vamos estudar agora, dia 9 de março de 2025, o pecado corrompeu a natureza humana. Essa lição número 10, você, professor, aluno, que nos acompanha aqui nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, estamos hoje aqui preparados para participar dessa aula maravilhosa, para delegar aqui para você algo bem prático sobre a lição da Escola Dominical. Então, a lição, como eu sempre gosto de dizer ao iniciar, primeiro você está atento na lição, lendo, estudando, buscando, tanto você como aluno, como um professor, quer aprender mais, quer ter mais experiências, lendo a lição da Escola Dominical e o livro de apoio, você vai ter a base. E o principal nosso aqui, a Bíblia Sagrada. E iniciar a nossa aula, a nossa lição, com um texto aqui de Romanos. Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, que diz assim, está em cima do tema da nossa lição. Bem interessante. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê como é, até beber aqui uma água para iniciar a nossa aula. Para a nossa aula sair bem e olhar a garganta para saber que, para nós comentarmos o assunto dessa lição. Como é maravilhoso comentar essa lição, falar desse assunto, E a Escola Dominical, ela é assim, ela é maravilhosamente para nós aprendermos, entendermos como é maravilhoso saber de tudo isso que a palavra nos deixa escrito. E aí a lição vai iniciar no texto assim, porque todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Verdade prática diz assim, o pecado é o elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, que nem o salmista diz, que do pecado eu nasci, no pecado concebeu a minha mãe, Então, a palavra do Senhor, ela nos fala que nós nascemos no pecado. Então, o pecado corrompeu a natureza humana. A palavra-chave dessa lição, se você quiser centralizar ela para dar sua aula, é o pecado. Engraçado que, como as crianças aprendem que o pecado é que nem um tijolinho, vai formando uma parede grande para se distanciar de Deus, e muitas pessoas hoje estão perdendo esse medo. Eu digo assim, não é exatamente por causa de ter o medo do pecado, mas saber que o pecado é real e as pessoas não estão deixando a desejar, estão continuando pecando. E muitos aí acham que o pecado é normal. Triste saber disso. Então hoje vamos entender aqui um pouquinho na nossa lição que todos nós fomos destituídos da glória de Deus devido do pecado, porque pecamos e nascemos no pecado. Desde lá de Adão, a humanidade, o homem, de primeiro Adão, pecou e toda a questão do pecado veio de Adão, chegou a Noé, foi morto aquele povo que estava ali pecando demais, estava corrompido. Noé veio uma nova geração, uma novas nações, mas do mesmo jeito o pecado continuou, devido ao livre arbítrio. Vamos entrar para a nossa lição. Vai falar aqui, o primeiro ponto do nosso comentário da nossa lição, vai dizer a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda árvore no jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência e do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A Bíblia nos conta o autor do pecado, serpente que enganou Eva, o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, 9, Você depois lê aí essas referências na sua casa,
com mais tranquilidade, mais passado. Nós estamos aqui apenas comentando um pouco do assunto. Era originalmente um querubim ungido, perfeito, sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. Uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Então, aqui tudo começou lá no início. Anos e anos. Eu vi alguns historiadores explicando sobre a quantidade de tempo que de Adão até chegar Noé, passou-se ali 11 anos, 2000 anos mais ou menos, ou até mais, né, para chegar Noé. Depois de Noé até Abraão, mais tantos anos e anos e séculos ali. Ali de Abraão até chegar aos reis, aos grandes reis, mais 1000 anos a 2000 anos, quase 4000 anos ali. E até Jesus, né, também chegando ali ao topo de quase mais de 4000. E alguns deles, de questão de datas, né, chegaram a um total de mais ou menos de quase 6000 anos, com os 2000 anos que nós estamos vivenciando. É o que eles têm, né? Alguns historiadores falam. Então, aqui para trazer sobre o assunto do pecado, que está lá desde o início, desde o começo. Então, nós devemos entender que o pecado ele é real e ele destrói o ser humano. Aí, o primeiro ponto aqui fala do autor, né? Que foi lá, começou em Adão, mas o inimigo veio e destruiu tudo isso, se tornando também ele um dos propiciadores do pecado. Foram abertos os olhos de ambos, né? Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos abriram os olhos e se envergonharam porque estavam nus. Era a ruptura imediata da comunhão de Deus com o Criador. Significa separação. Foram separados entre Deus e o homem. Deus iria ali conversar com o homem diariamente. Diariamente ele estava ali conversando, dialogando, mas o homem, depois do pecado, quando sabia do bem e do mal, parou de perder essa inocência. E aí Deus não mais conversou com o homem. O pecado entrou e separou o homem de Deus. Nessa ocasião, Deus anunciou a vinda do Redentor. Aí aqui vem a promessa de Deus, do Redentor sobre a nossa vida e a vida de Deus, do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo vir a essa terra, né? Aqui Deus fez toda essa prosperidade lá desde Gênesis. Você lê aí as referências na sua casa. As consequências da queda do Éden, a Bíblia nos mostra que a transmissão do pecado de Adão passou para toda a humanidade, né? Mais afirmar a sua realidade. De tudo aqui aconteceu, e aí, como a gente leu no texto, né? O salário do pecado é a morte. Alguns procuram aí, de todas as maneiras, a levar a vida do jeito que quer, achando que isso tudo é história, conta. Mas nós temos aí a certeza de que o pecado humano destrói a humanidade. Nações e nações e gerações são destruídas devido ao pecado. Quantas pessoas passam para a eternidade sem paz, sem salvação? Então, devemos parar para pensar sobre isso. A extensão do pecado. O pecado se estendeu em todas as pessoas e corrompeu toda a totalidade, corpo, alma e espírito. Temos as referências aqui, o intelecto, a vontade, a consciência, a razão, tudo isso diz a respeito da extensão dos pés e a cabeça. Não se refere à intensidade. O ser humano está capacitado de conhecer a Deus por os seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus, o ser humano caído, não foi erradicada, está transfigurada, mas não aniquilada. Um dia, o Senhor vai nos transformar, nos moldar. Por isso que temos que estar sempre atentos, aprendendo, buscando este Deus. E tudo, querido, buscar este Deus. A Deus a todas as coisas. Por isso que Pedro vai deixar, seja santo de toda a vossa maneira de viver. Mas como que eu vou viver santo, irmão de Ivan? Vou estar reservado, tudo? Não. Vocês têm que estar no mundo, que nem o próprio Jesus disse, que não tire eles do mundo, mas que livre-os do mal. Então assim somos nós. Nós estamos no mundo. Somos propícios a pecar, mas estamos aqui buscando ao Senhor cada dia para que Ele venha nos perdoar e nos estarmos preparados para o dia ao encontro dEle. Porque, como o texto aqui da lição vai dizer, que o livre-arbítrio, pois o pecado tem a liberdade de escolha.
A pessoa escolhe o que ele quer ser, o que ele deseja ser e o que ele deseja servir. Né? Então, por isso que é a escolha do ser humano. Às vezes, muitos não querem a palavra, não querem isso. Mas outros até dizem assim, tudo é normal agora. Mas o pecado ainda continua sendo pecado. Se o homem errou, se distancia de Deus. Vamos para o segundo tópico que diz assim, a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo, lá vem, né? A heresia mais antiga da história da igreja no tocante ao pecaminosidade, gênero humano, né? De Palágio, Monte Erudito de Britânia, em 360 a 420, né? Transferido para Roma em 409, foi contemporâneo de Augustinho de Hipona. Então, essa doutrina ela contém o quê? Conteúdo doutrinário, o princípio da doutrina deve ser escolhida popular e não era considerada herética, porque apreciaria tratados dos assuntos de mérito do ético e não teológico. Então, o que eles queriam? Eles queriam apenas aproveitar o pecado e fazer as coisas erradas, continuar no erro, permanecendo ali, fazendo as coisas erradas. Se a gente for observar isso na mitologia grega, tantas outras coisas, o pecado para eles era normal, fazer aquilo ali era normal. Como hoje a gente vimos, né? Hoje, esses 4 dias aí, nosso Brasil, vemos muitas pessoas saírem para dizer que é uma alegria, vou me alegrar no carnaval, nessas coisas, tudo falso. E vão usando coisas pagãs do mundo, né? Para você ver que até tem as escolas lá que fazem as coisas contra Deus e bota o diabo lá nas alturas. O pecado para eles está normal, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então é triste fazer isso, mas tem solução, que é o Senhor Jesus Cristo, que liberta, que transforma, que faz o vil pecador ser um cidadão de bem. Né? Que nem eu li o texto de Romanos, a salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus ainda é a graça do Senhor. Então, querido, você, amado amigo, irmão, que segue a escola dominical, é isso para nós aprendermos, entendermos. Você, como professor, tem uma base de como entender que o pecado é no mundo, mas tem jeito ainda, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aqui essas doutrinas falsas, né? Nós não devemos acreditar que tudo que eles queriam era a libertinagem, as orgias que tinha lá naquele mundo, tempo, né? Aí temos aqui a resposta bíblica, né? Que o pecado original aconteceu em Adão. Muitos deles naquela época não acreditavam, mas aconteceu e a humanidade ficou aí no pecado e sofreu as suas consequências. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação de Cristo na morte de Jesus. Olha o Alcorão aqui falando contra a morte de Cristo, para que não acontecesse o perdão do pecado ao ser humano. Aí o pecado na humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus na cruz. Cristo sempre foi escândalo para o mundo e ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1 e 23, né? É triste isso que a gente vê, irmãos, que é uma realidade, é uma verdade, né? Muitos estão esquecidos de Deus e achando isso uma normalidade, né? Aqui, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para todos aqueles, muitas pessoas acham que é loucura isso. Um homem morrer na cruz pela humanidade inteira. Nunca aconteceu. São as heresias que querem enganar a gente, deixando normalmente o pecado. Voltando aqui para o nosso terceiro tópico, para nós concluirmos aqui a nossa lição, diz assim, o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Pensamentos de pelagianistas nos dias atuais. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões encarnacionistas que negam a queda do pecado, né? O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, transgressão de Adão não passou para a raça humana, né? Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Depois, devemos conhecer que aquilo que nós cremos também o ponto de vista de outros, para sabermos conversar com eles, né? Então, querido, aí é um perigo que essas pessoas acham que o pecado não veio lá de lá. Por isso devemos tomar cuidado. E aqui eu já venho apresentar para você a nossa declaração de fé. Você, como cristão, servo do Senhor, tem que ter uma declaração de fé para conhecer, para saber que Deus vai falar o que a nossa igreja fala sobre isso, o que cremos e acreditamos. Aqui tem um assunto da queda do homem, do pecado humano.
né, do pecado aonde o homem pecou. E sempre é bom nós estarmos acompanhando para lermos, né, sobre a queda do homem, o pecado humano, sobre o pecado e suas consequências. Está aqui na página 92, 95, que fala sobre o pecado. Quero ler aqui um pouquinho para você entender aqui a razão do pecado para você na nossa declaração de fé que devemos entender. Aqui, ó, pecado e suas consequências. Sempre é bom você estar cremos e professamos no ensinamento que o pecado é transgressão da lei de Deus, que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Diversos conceitos bíblicos também nos designam que o pecado traz a rebelião e desobediência, com as consequências quais sejam incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus e estado de disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Então, os seres humanos, tomar cuidado, que há um acontecimento que as pessoas acham isso normal. Não, hoje o pecado pode ser, eu vou lá pecar, eu vou fazer, aprontar e não vai ter as consequências. Mas tomamos cuidado com isso. Esse que achamos que posso fazer todas as coisas, a Bíblia mesmo diz, posso fazer todas as coisas? Nem tudo eu posso, nem tudo convém. Eles, em Coríntios mesmo, no Evangelho, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo deixa escrito, se eu não estou enganado, se é o capítulo 12, versículos de números, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, que vai falar que tudo é lícito, mas nem tudo convém fazer. Eu esqueci de marcar aqui o texto, mas você que é um leitor da Bíblia, que conhece a palavra de Deus, sabe que tem esse texto na carta de Paulo aos Coríntios. Depois você lê aí, depois você procura aí, né? Se quiser mandar para mim, eu aceito. Comente aí nossa lição da escola dominical que nós estamos trazendo sobre tudo. O texto está dito assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém fazer. Está escrito em Coríntios. Eu apenas esqueci aqui o capítulo e o versículo, né? Mas está lá. Então, querido, nós temos o livre-arbítrio, como quero explicar aqui para você, ficar mais específico para você que é aluno ou professor da escola dominical. Tudo é lícito para nós. Temos o livre-arbítrio, podemos escolher fazer o que quiser, né? Eu posso pecar do jeito que eu quiser. Não importa. Você pode fazer. Agora tem as consequências. Você vai prestar conta um dia com Deus. A gente acha que não, mas esse Deus que nós servimos, um dia nós iremos prestar conta, um dia estaremos diante dele. O que deveríamos fazer? Alguns dizem assim, mas quando eu chegar lá perante Deus, eu vou pedir perdão, eu vou fazer... Não, querido. Perdão é aqui na terra. Devemos pedir perdão do Senhor hoje, né? Porque o pecado, ele destruiu a natureza humana. Ele corrompeu. Ele designou para fazer as coisas erradas. Não adianta nós fazermos, como eu posso dizer, prece, ou como muitos fazem, foi uma pessoa tão boa e tal, e fazem aquelas coisas todas depois que a pessoa morre. Mas não adianta se a pessoa não andou com Deus, se a pessoa não se arrependeu. Por isso que há o arrependimento sincero, verdadeiro. Tem que se arrepender. Assim como o ladrão lá da cruz, que ele se arrependeu em sinceridade, e quando estava lá a morrer, o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quando o homem reconhece seu pecado, seus erros, e o pecado, ele é isso, querido. Temos que ter esse cuidado de pedir de Deus perdão pelos nossos pecados. Aqui é a nossa lição, trago essa lição maravilhosa, só uma pincelada para você entender um pouco. A conclusão da nossa lição diz assim, o mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança na queda de Adão e no Éden. Deus tem demonstrado seu amor, cuidado e posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou e em seu amor e misericórdia nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Então, não é mérito meu, nem querer meu, nem escolha minha, mas pela graça de Deus, pela misericórdia dele, fomos alcançados, fomos salvos.
liberto da corrupção do pecado e do pecado. Mas quando buscamos verdadeiramente a não se corromper com este mundo. Então, querido, faça uma reflexão em você. Observe o que você tem feito, deixe de fazer. Se é professor, quiser mais dicas da nossa lição, temos aí o livro de apoio, tem a declaração de fé, tem também esse aqui, ó, o professor de escola dominical, deve saber, né? São 24 segredos. E também tem o ensinador cristão e outros recursos que você quiser buscar também. Buscar mais e mais conhecimento. Sempre é bom termos esse conhecimento, dar-lhe a nossa lição para defendermos a nossa fé. Para saber como nós defender do pecado, da morte, do juízo. Tomarmos cuidado e sermos sempre prontos com o Senhor. Então, querido, eu convido você a ser um participante da Escola Bíblica Dominical. Venha para a Escola Dominical, aprenda mais da palavra, saber como é bom lidar com as coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida. E nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, querido, você amigo, você amado irmão, esteja sempre. Nossa escola começa todos os domingos, nessa lição aqui maravilhosa que vamos dar sobre o pecado corrompeu a natureza humana, será a lição de número 10. Agora domingo, dia 9, estaremos nessa aula maravilhosa, aprendendo mais da palavra e deixando Deus agir no seu viver. Assim, você vai aprendendo mais e mais. Aqui nós deixamos apenas uma pincelada e os perigos que tem as heresias que traz aí sobre o pecado, achando que é normal. Nada disso é normal. O homem pecou, errou contra Deus e precisa se arrepender. Precisa da graça de Deus, porque pela graça sois salvos. E a graça é através do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício, quando você crê, acredita verdadeiramente que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim, por você, por nós, para salvar a nossa vida e libertar-nos. Então, querido, que você venha guardar no seu coração, na sua vida, esta palavra, esta lição da Escola Dominical. Fico aqui, mais uma lição nessa semana. Deus venha abençoar você grandemente. Nós estamos aqui, sempre toda semana, trazendo este assunto maravilhoso. Uma vez por semana. Se você gostou, compartilhe aí. Deixa Deus abençoar. Nos ajuda aí. Comente sobre o assunto da lição. O que você quer mais ouvir da lição. Deus vai falar com você, a sua vida, o seu viver. Deixar Deus agir e fugirmos do perigo, do pecado e do mal. E não acredite naqueles que dizem que é normal pecar. Busque a Deus, acredite que o Senhor possa perdoar você e fuja do pecado e do mal. Que Deus abençoe você, guarde no seu coração, na sua vida. Se gostou, compartilhe aí. Mais uma vez, deixe o seu like, o seu comentário e Deus vai abençoar você grandemente. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.